acalma teu coração, porque Deus tem chegado para dissipar tudo aquilo que o inferno tem feito sobre a tua história, travando as tuas bênçãos e movimentando aí uma energia extrema no coração daquela pessoa ao qual você ama. Você vai pegar agora o livro de Provérbios, capítulo 13, no versículo 21. A infelicidade, ela persegue os pecadores, mas a prosperidade é a recompensa dos sábios. Eu vou repetir para você: a infelicidade persegue os pecadores, mas a prosperidade é a recompensa dos sábios. Querido, a prosperidade em si é o Deus que nós servimos. Deus é a prosperidade em pessoa. Então, a prosperidade, ela persegue o povo de Deus dentro da sabedoria que Deus nos dá. Quando Salomão escreveu Provérbios, ele escreveu dentro de uma ideologia. No final da vida dele, ele percebe que as coisas podem dar errado, mas existe uma sabedoria profunda naquilo que ele nos deixou. No ápice do momento da sabedoria que ele teve, em que ele pediu isso para Deus, ele deixa o livro de Provérbios. Mas nós precisamos entender que a fonte de tudo que ele escreve está em Deus. Uma vez que percebemos que está tudo fora daquilo que Deus quer, então não está em Deus. Mas se você fizer corretamente, a probabilidade de dar certo é imensa. Porque Deus está no controle de tudo e Ele é a prosperidade de tudo e Ele é a sabedoria em si. Quando analisamos a história de Salomão, a gente começa a perceber que Salomão era o improvável daquele reino para ocupar aquele trono. Porque Salomão era fruto de um adultério, onde Davi estava passeando na varanda e avistou Batseba, né? Então, ele admirou aquela mulher e desejou aquela mulher que não pertencia a ele e aconteceu o adultério. E Salomão nasceu dessa união conturbada, uma união que não foi feita por Deus. Mas Deus pega aquilo que é improvável aos olhos do homem, aos olhos do sistema, da humanidade, e faz com que aquilo se transforme em grandes coisas. É como se Deus pegasse algo que as pessoas considerassem como ilícito e se transformasse em uma obra de arte. Então, quando Salomão vai ocupar o trono, ele pede sabedoria para Deus, porque riqueza ele já tinha muito. E apesar da sabedoria, ele poderia prosperar muito mais. E ele consegue prosperar muito, mas no final do reino dele, ele comete um erro onde ele começa a cobrar muitos tributos. Tributos que ele não precisava ter cobrado. Então, ele começa a ter problemas. Então, dentro daquela improbabilidade, ele se torna rei. Existiam filhos ali daquela união que Deus abençoou, de Davi, e outros filhos que poderiam ter ocupado aquele cargo e não trazer para o povo fofoca, que foi o que mais aconteceu ali. Provavelmente falavam da condição em que Davi casou com Batseba, né? Onde ele propagou a situação onde ele colocou Urias na frente da morte, né? Ele montou um esquema para matar o marido daquela mulher porque ele não queria de forma alguma que alguém descobrisse o que estava acontecendo, que ele tinha ficado com Batseba. E o fato do adultério, ele engravida. Ela engravida dele, né? Então, a solução que ele encontrou foi matar Urias. Mas Deus, ele contempla tudo. Então, às vezes, a gente olha a nossa situação, a gente passa por determinados momentos de reflexão que a gente começa a perceber que os preconceitos, muitas vezes, que a gente sofre, as pessoas apontam muito o dedo, ou situações que você tenha vivido no passado, ou da maneira que você tenha caminhado, ou que você vem caminhando, nada disso é impedimento para que Deus faça você crescer. Quando Deus designa algo pra gente, não tem ninguém que venha nos tirar do propósito de Deus. Porque não tem como fazer que Deus mude de ideia. Algum plano pode dar errado? Pode. E na maioria das vezes é por nossas escolhas. Mas a gente tenta, dentro da experiência que a gente tem com Deus, explicar Deus. Mas ninguém tem capacidade de explicar Deus no profundo. Por que Deus não te livrou por certa situação? Por que Deus não te livrou de uma determinada armadilha? Por que algo está acontecendo? Por que você está vendo as coisas acontecer dessa forma? Então, tem hora que você começa a indagar, a questionar, e Deus lê o seu pensamento. E aí você começa a questionar com Deus, por que isso, por que aquilo outro. E, na verdade, a gente tentar entender Deus traz uma loucura muito grande para nós. Você fica com uma insanidade mental violenta. Então, tem hora que é melhor você descansar em Deus, porque Deus tem um propósito com tudo.
E vai ter situações que Deus não vai te explicar nada. Vai ter situações que você vai sentir que Deus está em silêncio, mas Ele não está em silêncio porque Ele nunca fica em silêncio. Ele sempre levanta os profetas dele, Ele traz a palavra, mas tem coisa que Ele não vai te revelar. Mas por que Ele age assim, Nasa? Porque dentro do conhecimento que Ele tem, no que a gente lê na Bíblia, como Deus trabalha, tem hora que Deus não vai me responder, tem hora que Deus não vai te responder. Deus, ao invés de responder você diante do propósito que você está caminhando com Ele, Deus está indo lá ter um encontro com o teu problema. Deus está indo trabalhar no teu problema. E você está querendo que Deus trabalhe em você. E Deus já trabalhou em você durante um tempo. Todo o processo de espera que você teve até o dia atual era um processo no qual Deus estava trabalhando em você. Então, tem hora que Ele não vai responder algumas coisas pra gente. E tem hora que Ele vai dar resposta. Mas não quer dizer que Deus não está trabalhando no seu problema. Pelo contrário, Ele está indo no teu problema ao invés de ficar o tempo todo dizendo para você o que Ele está fazendo. Tem coisa que Ele não vai te explicar. Então, Ele está indo de encontro com o teu problema. Ele está indo lá resolver aquilo que você não consegue resolver. Ele está indo fazer o que você não consegue fazer, aquilo que você não tem poder para fazer e nem tem autoridade dele. Você não tem autonomia para estar em determinado lugar fazendo certas coisas ou falando determinadas coisas. Você tem que esperar. Na verdade, está tudo acontecendo e Deus manda te dizer, não se preocupe com as fofocas que já teve diante do seu cenário, de coisas que você já viveu lá atrás, ou até mesmo que o inferno sopra no teu ouvido que é improvável que você vai viver certas coisas. Deus, Ele sabe. Ele designa um trono para você e é lá que você vai sentar. E isso só pode dar errado se você mudar suas coordenadas com Deus. Então tem planos de Deus que muitas vezes acontece de dar errado, acontece por conta das suas atitudes. Então não acontece da forma que Deus quer, não é porque Ele não quer, é porque você não faz do jeito que deveria fazer. Porém, o contexto que Deus tem para sua história, por exemplo, quando Moisés foi tirado e ele obedece uma história de Deus, ele avista Canaã, que é a terra prometida, mas Deus fala para ele, por você ter desobedecido, não ter acreditado em mim, ter feito o que eu não mandei você fazer, você não vai colocar os pés nessa terra, você só vai avistar. Então a gente tem que ter muito cuidado com as nossas atitudes, para que aqueles conflitos internos que a gente tem que resolver com Deus para que você não tenha um grande problema. Nós temos que ser íntegros, que nem já foi, fugir do pecado. Fica com Deus.